Olá, segundo ano, boa tarde, tudo bem com vocês, meus amores? Como é que foi o fim de semana? Seguido de um feriado, aliás, de dois feriados, né? Na segunda-feira, dia 12 de outubro, foi comemorado o Dia das Crianças, não houve aula. E ontem, dia 13, nós também tivemos um feriado, só que dessa vez o feriado foi antecipado. Porque amanhã, dia 15 de outubro, é dia do professor. Então, a gente antecipou para o dia 13, para que a partir de hoje, quarta-feira, né? Estamos quase no meio da semana, hoje que é quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, a gente possa estar dando início à nossa semana de aula de aprendizado. Então, amanhã, que é dia 15, seria feriado, dia do professor, só que nós já tivemos esse feriado ontem, tá bom? Então, teremos aula hoje, quarta-feira, quinta e sexta, tá bom? Vamos lá então para nossa aula. Hoje nossa primeira aula será de matemática. E hoje em matemática nós vamos estar estudando aqui medidas de massa. Peguem o livro de vocês na página 148 para observarem comigo. Lá na página 148 nós temos 3 diferentes tipos de balança. Balança? Mas para que são? Para que servem essas balanças? É justamente isso que vamos ver. Se estamos estudando medidas de massa, a balança é um instrumento que usamos para medir a massa de um corpo. A balança é o instrumento que usamos para medir a massa de um corpo. Existem diferentes tipos de balança, tá bom? Como vocês podem estar vendo aí. Geralmente, nós não utilizamos o termo massa. Você sabe quanto de massa tem o seu corpo? Qual é a sua massa? Achou estranha essa pergunta? Quanto de massa você tem no seu corpo? Um pouco estranho, porque nós geralmente não utilizamos o termo massa. Mas aí se eu falar quanto você pesa, agora você entendeu? Porque é isso, a palavra peso, ela é usada para indicar a massa de objetos, de alimentos, de uma pessoa, de um animal e várias outras coisas. As unidades de medida da massa são o quilograma, que é o quilo, e o grama, que é menos do que 1 quilo. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Como vocês podem estar vendo aí na página 148 nessa explicação. Entenderam, gente? Então, geralmente, nós utilizamos o termo peso quando queremos saber a massa de algo, de algum objeto. Se eu quero pesar maçãs, eu não vou dizer qual a massa dessas maçãs. Eu geralmente digo quantos quilos ou quantos gramas tem essas maçãs. Entenderam? Então, medidas de massa é o que utilizamos para medir a massa de um corpo, o peso de um corpo. Seja ele animal, seja ele objeto, pessoa, alimentos. Entenderam? E a unidade de medida é o quilograma e o grama. As balanças, elas são diferentes, existem alguns tipos de balanças diferentes, mas elas dão sempre o mesmo resultado quando queremos saber o peso de algo. Quando uma balança tem os dois lados, essa balança que vocês podem ver aí na página 148, ela está com o peso equilibrado. Está os dois pesos uma mesma alturazinha, então quer dizer que os dois lados estão pesando a mesma quantidade, a mesma coisa. Já bem aí embaixo na página 148, vocês podem ver que de um lado tem um hambúrguer e do outro tem alguns vegetais, né? Qual o lado da balança que está mais pesado? O que é que vocês acham? Aquele que estará mais pesado é o que estiver mais baixo. O que estiver mais baixo é porque pesou mais, por isso baixou mais. E o lado que estiver mais alto é o lado mais leve. Entenderam, gente? Então, sempre que quisermos saber a massa de um corpo, nós podemos medir através de uma balança. Essa unidade de medida vai ser quilograma ou grama. Estamos entendidos? Vamos lá, então, para as nossas atividades. Vamos aplicar esse conhecimento que aprendemos agora?